Nas últimas semanas, casos envolvendo castigos exagerados e maus-tratos a crianças chamaram a atenção da população e acenderam um alerta para os pais e também para os psicólogos. Em uma creche de São Paulo, uma criança foi trancada em uma espécie de jaula. Para entender melhor sobre como entender os sinais que as crianças dão, a gente conversa agora com a psicóloga Ana Carla Gameleira. Ana, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Educação punitiva, esse é o nome, ele pode trazer algum benefício, um fato como esse? Bom dia. Bom dia, Gilvan, bom dia a todos. Na verdade, quando a gente fala sobre educação punitiva, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eu acho que antigamente era muito comum usar castigos, palmadas, mas hoje a gente tem a compreensão de que um castigo que não gere reflexão nenhuma na criança pode até causar um efeito reverso, né? Dela ficar ainda com mais raiva, com mais rancor. E o objetivo principal tem que ser ela refletir o que aconteceu e pensar em novas alternativas. E um castigo muito punitivo, como por exemplo essa coisa absurda que aconteceu em Sorocaba, não vai levar esse menino a refletir, muito pelo contrário, né? Eu acho que ele ficou em pânico e um super trauma foi causado para ele. E afetar, deve atrapalhar a evolução dessa criança, né? Com certeza, porque quando a gente vai pensar em um adulto, né, saudável, muito do que nós somos é construído na infância. Então, experiências que sejam muito nocivas, né, na infância podem trazer algumas sensações na vida adulta. Então, imagine só você vivenciar um trauma como esse de ser amarrado numa jaula, né? Com certeza ele teve sensações que não foram muito positivas e que podem deixar marcas, né, na personalidade dele, na forma que ele compreende as relações, na forma que ele sente confiança nos adultos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com castigos e com atitudes punitivas. A educação dá trabalho, né, Ana? Então, é necessário investimento, qualificação dessas pessoas para que possam entender a forma correta de educar, né? Exatamente, educar dá muito trabalho e a gente precisa pensar que a grande questão é levar a criança a refletir o que ela fez. Então, por exemplo, há uns anos era muito utilizada a cadeirinha do pensamento, mas essa cadeirinha do pensamento, se a criança de fato não pensar, não vai surtir efeito nenhum, como eu falei, pode ser até um efeito reverso. O que a gente pensa sempre é de equipar as crianças com que ela possa se autorregular. Então, equipar essa criança com questões de respiração, ajudar ela a perceber o que ela errou, ajudar ela a refletir. Então, a gente pode pensar um espaço da calma, não necessariamente o cantinho do pensamento que que soa como uma punição. Então, a gente precisa ajudar a criança a se autorregular e depois refletir sobre o que aconteceu. Se esses dois itens não acontecerem, muito pouco provavelmente a gente vai conseguir ter uma resposta positiva de algum castigo. Perfeito essa sua avaliação, perfeita essa sua análise. Porque a gente já ouviu de muita gente falar assim, não, o castigo educa, né? Não é bem assim, né? Precisa ter cuidado em relação a isso, né? Quem educa, na verdade, são os pais que servem como exemplos. Quem educa também são as relações que ela vai ter e também, principalmente, esse ambiente confortável, afetivo e de seguro que ela viva. Se ela não vive um ambiente como esse, muito provavelmente ela não vai conseguir se educar. A gente tem que lembrar que as crianças são reflexos do meio, né? Então, todos esses cuidadores que estão ao redor dela servem como educadores, de fato, né? Para guiar esses comportamentos dela, seja na escola, seja em casa. Então, a gente tem que pensar que quem vai estar perto da criança precisa de fato ter reflexões sobre como fazer com que essa criança se sinta amada e ao mesmo tempo reflita sobre novas alternativas de comportamento. E é importante conversar, né? A gente fala muito sobre isso, sobre a conversa, né? E você falou sobre algo que é positivo dos mais diversos aspectos, não só nesse caso da educação de crianças, nos mais diversos. A gente fala muito sobre a questão nutricional das crianças e tudo mais. O exemplo ele é fundamental, né? Verdade, eu percebo que às vezes tem pais que estão gritando com a criança, querendo que ela se acalme. E eles têm que entender que eles são os maiores exemplos, né? As crianças aprendem muito mais com exemplo. Então a gente tem que pensar, quem é o adulto da relação? Se eu não consigo me autorregular para lidar com meu filho ou com a criança aqui na escola, como que eu vou conseguir ajudá-lo a se autorregular também? Tem muito do reflexo, do espelho, né? Exatamente, muito desse espelho. Então, a gente não pode exigir da criança uma maturidade de reflexão ou uma maturidade de posicionamento ou que a criança seja madura o suficiente para lidar com a situação, se nem um adulto às vezes consegue lidar. Crianças não são maduras, crianças estão aprendendo ainda a lidar com as suas emoções. A disciplina existe, ela está aí para ser exemplificada, a disciplina, é claro, mas a disciplina positiva, né? Não essa que a gente falou no começo, dessa questão de enjaular.
é necessário você conversar e exemplificar. É exatamente isso, Gilvan. A gente precisa pensar sempre em uma conexão afetiva com essas crianças e principalmente com muito amor, com muito afeto, com muito acolhimento. Então, se uma criança, quando faz algo errado, é acolhida e levada a refletir o que aconteceu, vai surtir muito mais efeito do que você amarrar ela numa jaula, por exemplo. E tem muito, às vezes, desses pais, da forma que esses pais foram criados, né? Eu falei há pouco sobre espelho, sobre exemplo, e muitas vezes a forma que esses pais foram criados, eles passam a achar que aquela forma foi correta, né? Da pisa, da pancada, né? E não é bem assim, né? Infelizmente. E eu costumo dizer, Gilvan, corroborando com a sua fala, que o mundo que esses pais, ou que nós fomos criados, é um mundo que não existe mais. Então, a forma que os nossos pais nos criaram foi para um mundo que existia naquele momento, que hoje é totalmente diferente. A gente está vivendo em uma era diferente, com estímulos diferentes. Hoje a gente tem esse acesso às redes sociais, hoje a gente tem tantas coisas diferentes. Então, a forma que a gente foi criado não funciona mais para o mundo de hoje em dia. E é isso que os pais precisam refletir. Eu fui criado com pisa, com castigo e funcionou, sou uma pessoa boa e decente. Ok, mas a custo de quê? O quanto que você sofreu com isso? E será que hoje em dia isso cabe para a sociedade que a gente vive, para as crianças do mundo atual? Então a gente precisa refletir essas questões, né? Porque a sociedade muda, nós mudamos e as necessidades educacionais também. A gente está falando muito dos pais, desse exemplo que deve ser dado em casa, mas vamos voltar para a questão da escola, para arrematar essa nossa conversa. É necessário que os pais estejam atentos à pedagogia dessa escola, os ensinamentos dessas escolas, os exemplos que ela tem de colegas, de mães que ela conhece, que estudaram nessa escola, que estudam. E é importante essa informação, né, Ana? Exatamente, Gilvan. Acho que sempre que for escolher uma escola para o filho, é importante checar, né, se você conhece pessoas que já estudaram lá, como se sentem, se há acolhimento para essas crianças, se existem bons profissionais na condução, né, do manejo dessas crianças, visitar a escola, conversar com os profissionais e, de fato, se sentir seguro. O que aconteceu em Sorocaba é algo totalmente inadmissível, né, é algo que com certeza vai trazer muitas marcas para essa criança e a gente precisa compreender também se a equipe escolar está pronta para lidar com adversidades, principalmente com crianças que vão estar opositoras ou que vão estar fazendo uma birra ou que vão estar chateadas, porque afinal toda criança vai ter algum momento, né, que vai ter as emoções mais afloradas, afinal elas são crianças. Então, essas pessoas que estão na escola, elas devem ser treinadas e estar aptas para conduzir esses comportamentos. Ana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia, viu? Muito obrigada, Gilvan. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado mais uma vez.